Bom, então vamos começar, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Tiesa, eu sou a coordenadora do Polo Azul da Cor do Mar, né? Lembrando aqui que este curso ele é realizado em parceria pelos polos Água Azul, Aricanduva, Azul da Cor do Mar, Formosa, Inácio Monteiro, Jambeiro, Lajeado, Quinta do Sol, Rosa da China, São Carlos, São Mateus, Ticoatira e Três Pontes. Os informes de todo dia, né? Que vocês já sabem que essas aulas elas estão sendo gravadas e elas vão ser disponibilizadas numa playlist no YouTube e nas redes sociais. Então, caso vocês não queiram que publicação de voz e imagem, a gente pede para não ligar a câmera, tá? A professora vai começar a aula. Conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem colocar no chat ou levantar a mãozinha também para falar, tá bom? Tá certo? As câmeras, elas estão todas desativadas, tá? Os microfones vocês conseguem abrir, a gente só pede para vocês tomarem cuidado, né, para não atrapalhar a aula, para a gente conseguir fazer uma aula bem bacana, tá? Eu vou chamar a professora Eugênia, que ela é coordenadora do Polo São Carlos, que vai dar essa aula para vocês hoje de literatura portuguesa. Eugênia, seja bem-vinda. Olá, boa noite, obrigada. Pessoal, vim aqui hoje compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês sobre literatura. Eu vou falar mais da literatura portuguesa, porque a literatura é um conteúdo muito denso. Imagine que são 3 anos para estudar tudo isso que nós vamos falar. Então, o que eu combinei com mais outros professores de língua portuguesa? Eu falarei sobre a literatura portuguesa e os outros 2 vão falar sobre a literatura brasileira. Modéstia à parte, eu sou mais apaixonada pela literatura brasileira. Ela é muito mais rica, muito mais ampla, muito mais abrangente, mas a nossa literatura portuguesa é o berço, é lá que surgiu a nossa literatura brasileira, a nossa fala, nossos costumes. Nós fomos colonizados pelos europeus, né? Então, tudo que temos vem de lá, vem da Europa. Então, por isso eu começo falando sobre a literatura brasileira, portuguesa. Olha aí, o ato falho, né? Gosto tanto de literatura portuguesa brasileira que fico trocando as coisas. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, começar dizendo que eu não estou aqui para fazer com que vocês tenham letramento literário. Letramento literário é ensinar literatura, fazer com que as pessoas, aquelas pessoas, principalmente aquelas que odeiam, que não gostam de literatura, com que elas passem a ter um outro olhar para a literatura e ver a importância, o papel da literatura na história da humanidade. Eu não farei isso agora, seria um prazer imenso eu falar isso, sabe? Dar essa aula de letramento literário, mas aqui não é o momento, não é isso que vocês estão precisando. Essas aulas que nós estamos ministrando aqui é para suprir uma necessidade momentânea, né? Uma necessidade do momento, daquilo que vocês estão necessitando nesse momento. Então, baseado nessa minha fala, vamos iniciar nossa aula e, como a professora Tiesa falou, conforme as dúvidas de vocês, vocês façam uma pergunta, tá? Eu terei imenso prazer em responder. Vamos lá. Eu pergunto para vocês. Eu vou começar com uma pergunta que eu gostei tanto da aula de história. Gente, eu assisto todas as aulas, tá? Então, por exemplo, a aula de história que a professora Gislene deu para vocês, ela me poupou de um monte de trabalho aqui. A professora Fátima deu uma aula de história que me poupou de um monte de explicações que eu teria que dar aqui de história, tá? E ontem a aula de geografia também ajudou bastante. Então,
baseado nisso, tem uma pergunta que uma aluna fez que eu fiquei com água na boca de responder aquela pergunta quando ela fez para a professora Gislene, que era a seguinte pergunta: professora, a arte vem da história, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho, agora, exatamente, a gente vai ver um pouquinho disso, né? O que é arte, tá? Então, a gente vê aí, ó, a arte ela é objetivista, ela é subjetivista. Qual é a visão do Aristóteles? Qual é a visão de Platão? A arte é analítica, né? Então, na arte objetivista, o objeto artístico é essencialmente portador de algo que, que faz arte, né? Objeto artístico, tá aí, tá meio complicadinho aqui para eu ler, hein? Objeto artístico é essencialmente portador de algo que se faz arte, que se faz. Faltou um Szinho aí, tá? Então, a arte objetivista, ela acredita que a arte é algo bem mais concreto. Daqui a pouco a gente vai ver na definição do Aristóteles, que fica bem melhor ainda, tá bom? Entender isso, esse objeto artístico como essencialmente portador de algo que faz a arte, tá? Mas antes disso, vamos ver a subjetivista, a visão subjetivista sobre a arte, tá? A arte não é um dado absoluto, é o resultado, olha só, não é um dado absoluto, como disse o objetivista, é o resultado sempre contingente de uma relação de convivência entre as propriedades de um objeto e o gosto daquele que avalia. Então, a arte não é um objeto pronto, né, em que se é outra visão, não estou falando que é isso a arte, tá? É mais uma visão. Então, essa visão subjetivista, ela está muito mais no outro também do que só em mim que fiz a arte, só eu que produzir a arte. Não, está em mim, mas também está no outro, uma relação de convivência, né? Então, a arte também, a subjetivista é isso. Por que vai falar Aristóteles sobre isso, né? Aristóteles, a visão aristotélica, ela acredita que a arte é uma criação humana. O belo não se desliga do homem, imitando a natureza, mas pode abordar o impossível. Então, a arte é algo concreto para o Aristóteles, é algo humano, que não sai do homem. A beleza vem, olha o que ele vai dizer agora, que a beleza vem da proporção, que a beleza vem da simetria, da ordem, a justa medida. Então, ele delimita a arte, né? Ele fala que a arte é essa perfeição aí toda, né? E o que o Platão vai dizer sobre isso? Ó, a visão do Platão sobre arte. Platão vai falar assim, ó, a arte também para ele é perfeição, a beleza existe em si mesma, na arte, mas no mundo das ideias, separada do mundo físico, né, do mundo sensível, concreto. Então, a arte está mais no campo com essa visão platônica da alma, do sensível, do espírito. Está muito mais ligado à arte do que a concretude da obra de arte em si. Independente de qualquer julgamento humano, Platão acredita que a arte está desligada de qualquer julgamento humano. Tá? Essa é a visão. E tem uma visão mais moderna, que Platão e Sócrates, mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Não lembro direito, e a analítica, tá? Essa visão analítica sobre a arte, vai dizer o seguinte, que a função da obra de arte passa a ser pensada a partir de outras variáveis, como emocionar, fazer pensar, gerar sentido, criticar, sendo que a
hierarquia dessas propriedades que eu acabei de falar, daquilo que se chama arte, varia de acordo com os contextos culturais. Quem falou isso aí foi Jouve, né? Em 2012, no livro dele, na página 22, que é um cientista de artes, que estuda as artes, a literatura. Então, ele vem trazer ele vem trazer essa nova teoria, ele traz essa teoria. E tem outras, tem milhares, tem um monte, né? Tem a visão do Kant, tem muitos pensadores, né? Que tem outras visões sobre o que é arte. E aí, ouvindo essas reflexões aí sobre o que acha, aí eu lembrei da pergunta da aluna que ela fez para a Gislaine. Ela perguntou assim na aula passada: professora, quer dizer que a arte se deriva da história? Eu achei plena a pergunta dela, porque é exatamente isso. A arte, ela não se desvincula da história. As duas caminham juntas. Vamos ver um texto. Deixa eu ver o texto do Cervantes. Será que não está aqui? Não está aqui. A gente vai... eu pus um texto do Cervantes, mas acho que não saiu, tá? Sobre o que ele vai falar, o Miguel de Cervantes, ele vai falar uma coisa muito bonita sobre a história que a história... Eu não achei o textinho, eu pus no slide, mas ele não está aqui. Mas, enfim, ele vai dizer o seguinte, que a história, ela se baseia em fatos reais. A partir de fatos reais, a história é contada. A arte é contada a partir daquilo que o artista enxerga, daquilo que o artista vê. Pode ser no presente, no passado ou no futuro, diferentemente do historiador. Então, a história, ela acaba influenciando a arte. Aí eu trago duas figuras aqui, ó, tá? Para a gente analisar. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é a fotografia da família de retirantes da Ucrânia, agora em 2022, da guerra da Ucrânia. Olha, eu não sei se está aparecendo bem para vocês essa fotografia, tá? É uma família de retirantes, tá? De 2022. Opa. Ainda não. E esta aqui é uma foto do Cândido Portinari, de 1944, que é família de retirantes também. Retirantes fugindo da seca do Nordeste, tá bom? Então, olha só, a família de retirantes, a mãe, os filhos, o esposo, né? É uma foto, assim, impactante, né? São pessoas esquálidas, que não dá para ver bem ainda, está pequena a foto. A maioria de vocês já viram essa tela em vários lugares, porque ela é muito, muito famosa, essa tela do Cândido Portinari. Reparem essa foto e reparem essa. E agora vamos responder umas perguntas sobre essas duas pinturas, ó, essas duas imagens que a gente vê aí. Tá? Vamos lá. Aqui nós temos o texto A, que é aquela tela da família de retirantes da Ucrânia, que é uma coisa assim, né? Eu vou até voltar de novo. Olha a expressão a expressão do pai, das crianças, sabe? Olha que coisa hedionda, né? Tem fotos mais impactantes ainda lá, se vocês abrirem a internet, procurar fotos da guerra da Ucrânia, famílias de imigrantes. E já ia dar a resposta aqui, ó. Já ia dar a resposta do quadro. Então, vamos lá. Antes que eu dê a resposta sem querer. No texto A e no texto B, tá? Qual que é o fato aí? O que está acontecendo?
Eu não sei se eu tenho um whiteboard aqui. Eu tentei achar para escrever, gente, para vocês a resposta. Não sei se eu não vou conseguir escrever. Eu vou ter que falar, tá? A resposta. Mas antes eu quero que alguém escreva aí no chat. Qual é o fato que acontece? Opa. Qual que é o fato aí que acontece? O que está acontecendo nessas duas imagens aí? Tanto do Portinari quanto essa da internet. Da família fugindo da guerra, da família fugindo da seca. Qual era o fato aí? Alguém escreveu? Tiesa, por favor. Guerra. Hã? Guerra. Guerra. Então, por conta da guerra, as pessoas estão fazendo o quê? Fugindo. Fugindo da guerra, fugindo da seca. Essa palavra fugir, a gente vai substituir por outro nome mais geograficamente falando, vocês viram na aula de hoje, que chama-se migração, tá? Eu não consigo escrever aqui, tá? Eu não achei o whiteboard aqui, o aplicativo do Teams que escreve. Então, é migração, tá? Migração, não é é migração, tá? A família fugindo da guerra, como vocês falaram, alguém falou aí. E que linguagem foi utilizada para expressar a foto 1? É uma linguagem, vou falar já praticamente. É uma linguagem verbal ou não verbal? Verbal é a linguagem que usa palavras. Não verbal é quando não usa palavras. Que linguagem? Não verbal. Não verbal. Tanto no texto A como no texto B, tá? E para o texto A e para o texto B também é migração, tá? O acontecimento, o que tem o fato aí? É migração. E nos dois também a linguagem utilizada aí tanto do artista como do fotógrafo, perfeito, uma linguagem não verbal. Aí eu tenho uma pergunta. Função da linguagem predominante no texto. Função da linguagem, gente, assim, todo texto, seja ele verbal ou não verbal, qualquer texto, símbolos, ícones, tudo, são textos, tá? A função desse texto aqui, ó, do texto a função dele, texto A, que é da migração da família da guerra da Ucrânia. Não é isso no texto A? Isso, pessoal? Vocês estão acordados? É isso? Texto A é a migração da família da guerra? É isso mesmo? Isso, professor. Não. Não, professora. Texto B, que é a migração da família. Ah, beleza. Obrigada. Tá vendo? Tá me ajudando aí, ó. Porque eu já passei ele de slide, não sei. Não lembro direito. Então, o texto A, que é do Cândido Portinari, é isso mesmo? Texto, acho confirmado, vai, gente, para eu não... Perfeito. Olha só. Então, texto A é da guerra e texto B é Portinari. Perfeito? Então, vamos lá. Texto B e texto A. A função predominante no texto A, que é a foto da guerra, ela é função da linguagem, eu esqueci de falar para vocês, toda linguagem, todo texto, como eu estava dizendo, símbolo, ícone, tudo, ela tem uma função, tá? As funções da linguagem. Então, nesse texto a função da linguagem, tá? Ela é poética, tem duas opções aí para esses dois textos, poética e referencial. O que é uma linguagem poética? Deixa eu explicar para vocês. A linguagem poética é aquela linguagem carregada de significados de duplos sentidos, tá? Aquela linguagem carregada de emoção, cheia de emoção, tá? E que se baseia no fato real. Qual texto dos dois tem essa função poética? Pode voltar a imagem, por favor. Repetindo. A função poética é aquela que se baseia no fato real, mas é um olhar particular, subjetivista,
individual do autor que se baseia naquele fato para retratar uma realidade. Qual das duas aí tem essa função poética que quer emocionar, que quer retratar uma realidade, nesse caso aí, impactante? Qual das duas vocês acham que é mais... Hã? Aqui no chat está ganhando B. O B? É. Exatamente. É do Cândido Portinari, que tem essa função poética aí, porque isso não é real. Isso é imaginário, tá bom? Isso não é real, é imaginário. Então, a função aí é poética dessa linguagem aí. A linguagem que ele usou para passar essa mensagem é uma função poética. E a referencial é essa da fotografia, que é da guerra. Por que referencial? Porque está mostrando um fato que é real, concreto. Aqui não tem ficção, não, nessa fotografia, tá bom? No quadro Portinari tem ficção, no outro não tem ficção. Então, fixa isso com você, essa história de ficção, porque a gente vai ouvir muito na aula, tá? E o principal objetivo do emissor, de quem passou essa mensagem para a gente, no texto A, qual é o principal objetivo do emissor, na opinião de vocês? O texto A aí. O que o fotógrafo, sabe, pretendia com essa foto, que essa foto circulou tanto na internet? Por que será que no texto A essa foto... Será que ele tinha algum objetivo? Qual era o objetivo dele ao publicar essa foto, gente? O que ele quis com essa foto? Mostrar o sofrimento das famílias. Perfeito, Vânia. Informar, isso chama-se informação. Isso mesmo, Vânia. E o que será que o Portinari quis mostrar com esse outro quadro aí, com a família, coitadinhos, todos moribundos, todos macambúzios? O que será, hein? Esses esquálidos, esses seres... assim, já à beira da morte. O que será que ele quis despertar em nós ao vermos esse quadro? Quando a gente olha esse quadro, o que ele desperta na gente? Hã? Alguém disse aí alguma coisa? Está todo mundo falando ao mesmo tempo. O que é aí? Tristeza. O que mais? Não, informação não. Informação é o outro. Mostrando a fome derivada da seca, desperta de tristeza. E uma palavra-chave também, além dessas aí, ele desperta emoção. Então, essa função de uma obra de arte. Não há obra de arte se não houver emoção. Ela tem que emocionar. Ao olharmos uma obra de arte e sermos tocados por essa obra de arte, a gente diz que ela tem a função artística. Ponto de vista do emissor, de quem mandou. Vocês acham que... tem duas questões, tá? Subjetiva e objetiva, tá? Subjetiva é aquilo que vem de dentro, aquilo que o autor da obra está mostrando. Isso é subjetivismo. E objetivo é aquilo concreto, realmente, como ele é, sem tirar nem pôr, sem duplo sentido, sem você imaginar alguma coisa. Qual é a linguagem? Não. O ponto de vista do emissor do texto A, que mostra a fotografia, ela é objetiva ou é subjetiva? Objetiva, professora. Objetiva, exatamente. Objetiva, ainda vou completar mais. Ela é objetiva e imparcial. Parabéns, Amanda. Parabéns, Luciana. É isso mesmo, tá? Ela é objetiva. A família fugindo da guerra e ponto final, tá? Então, a outra vai ser subjetiva do Cândido Portinari, tá? O Cândido... E ela é parcial, viu? Desculpa, a letra A, além de objetiva, ela é imparcial. Ela é imparcial. Ela não diz uma coisa querendo dizer outra. Ela diz o que é.
Já do Cândido Portinari, o ponto de vista é subjetivo e parcial, é o ponto de vista dele, é como ele vê as famílias fugindo da seca, tá bom? Então, não esqueçam isso. Os elementos humanos que aparecem nos dois textos, no texto A, a gente diria que os elementos humanos são o quê? Pessoas ou personagens? No texto A. Sim, gente, vamos falar. Pessoas, muito bem, Wanda, Ruth, Anne, Letícia, Priscila, isso mesmo. E o texto B só pode ser personagens, né? Desculpa, coisa não. São seres que o Portinari criou, tá bom? Então, a paisagem do fundo lá dos dois... Ixi, eu tirei, ó. Vou pôr de novo. A paisagem do fundo da mensagem, que é essa paisagem do fundo aqui, ó, dos dois textos. Do texto A, vocês diriam que essa paisagem do fundo ela é inventada ou ela é real? Essa paisagem é Real. Real. Real, perfeito. E esse céu aqui cheio de urubus, em busca de corpos em detrimento para eles se alimentarem. Esse fundo aqui é real ou inventado? É inventado. Inventado, imaginário. Perfeito, perfeito, inventado. Isso mesmo, inventado. Joia. Foi inventado, né? Então, gente, deu para entender mais ou menos a diferença entre uma obra de arte, mais ou menos, bem superficialmente, né? O que é arte, né? Deu para entender mais ou menos, porque arte a gente vai estudar o que é arte e vai sempre ver definições diferentes, tá? Então, assim, a literatura é a arte da linguagem. Se nós sabemos que arte, tá? É tudo aquilo. Olha, eu já conceituando, né? Mas não tem como. Se a arte é tudo aquilo que esboça sentimento, emoção, tá? Aí vai entrar as questões que o Sócrates falou, porque em um determinado momento da humanidade, gente, a arte, para ser considerada arte, tinha que ter aquelas características que o Aristóteles falou mesmo, sabe? Tinha que ter beleza, tinha que ter proporção, simetria, a ordem, a justa medida, senão são, assim, valores acadêmicos, a gente chama de valores acadêmicos, o que a academia aceita como obra de arte. Então, naquele tempo era muito assim, tá? Hoje em dia a gente não tem essa padronização, essa rigidez. A gente vai ver ao longo da literatura aqui como tudo caminha. Mas no momento é importante saber que a literatura é a arte da linguagem, tá? Aí eu achei o texto do Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, que eu falei que a aluna fez a pergunta brilhante para a professora Gi sobre se a arte deriva da história. Olha o que ele falou. Está mais bem explicado do que eu disse para vocês. Ó, quer ver? Uma coisa é escrever como poeta, outra como historiador. O poeta pode contar ou cantar coisas, não como foram, né? Mas como poderiam ter sido. Enquanto o historiador deve relatá-las, não como deveriam ter sido, mas como foram, sem acrescentar ou subtrair da verdade o que quer que seja. Então, Dom Quixote de La Mancha falando sobre, né, a relação da arte com a história, tá bom? E mais uma definição sobre literatura é toda manifestação da linguagem que tem como uma das finalidades a expressão da estética, tá? A estética são todos esses valores que eu falei para vocês. Isso aqui é mais uma definição, tá? É toda manifestação que é a beleza, a proporção, simetria, a ordem, a justa medida. Por que eu estou
estou falando tudo isso? Estou dando essa introdução toda para entrar em literatura, tá, gente? Parece que é maçante, não sei o quê, mas mais maçante ainda é o trovadorismo daqui a pouquinho. Tá? Mais maçante ainda. Mas estou brincando, né? Não é tão maçante assim. Mais um conceito de literatura que é manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela. Isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Antônio Cândido, 2011, página 176. Esse Cândido aqui é com N só, tá bom, gente? Vai ter muitos erros de digitação, que fui eu. Eu levei um mês para digitar esse material só, não, mas tem uma apostila que complementa tudo isso que eu estou falando, tá? Está na apostila, eu acho que já foi disponibilizado no site para vocês estudarem a apostila de... Eu acho que foi, sim, tá? Então, o que o Antônio Cândido fala é muito interessante, é muito importante, porque se a gente parar para pensar desde a história da humanidade, hoje em dia parece que não pode falar mais homem pré-histórico, homem pré-socrático, tem outro nome, parece que não pode falar, não lembro muito bem agora, mas eu vou utilizar, porque se tem, ainda não me lembro agora, parece que não pode usar mais. Mas desde o homem pré-histórico, pré-socrático lá, essa questão da narrativa, da fabulação é narrativa, é narrar a história, ela acompanha o homem, né? E é impossível viver sem ela, tá? Então, existe isso desde que o homem é homem. Então, a literatura, ela é essencial para a vida do homem, para a vida das pessoas. Ela está intrinsecamente ligada à nossa vida, porque a gente entra em contatos todos os dias, todas as horas, com literatura. Só que a gente pensa assim, eu não gosto de literatura, eu odeio literatura. Eu não gosto de matemática, eu odeio matemática, mas fico o dia inteiro fazendo conta, né? A conta do mercado, a conta da receita lá, de quanto vai pôr, sabe? A gente fica o dia inteiro fazendo conta e a gente odeia matemática. A gente odeia português, mas a nossa língua que a gente fala desde que nasceu é o português. Tipo, mais ou menos assim, eu odeio literatura, mas tudo que é entretenimento, que a gente entra em contato, principalmente entretenimento, é baseado em literatura. O filme que você assiste, ele vem da literatura, a novela vem da literatura. Bom, a maioria dos entretenimentos que você assiste vem da literatura. É a literatura. Primeiro ele é escrito, é feito um roteiro e tudo mais, para depois ser filmado, ser gravado, sei lá o quê, o teatro. A gente vai ver os gêneros literários daqui a pouco, a gente vai ver isso, tá? Então, já vimos que o Cândido diz que é importante. E literatura, tá? Historiografia literária. Agora eu vou dar um pouquinho mais rápido, tá? Historiografia literária. Eu esqueci de falar uma coisa. Quando eu assisti a aula da Gi, eu achei tão legal os mapas mentais que eu não hesitei em pegar os mapas mentais. Esse aqui, por exemplo, ó, o que é arte, quem fez foi a Gi, a secretária aqui do Polo. Eu falei assim, Gi, preciso fazer dei a ideia para ela, ela fez esse. Aí eu fiz alguns e eu estou usando também nessa minha exposição os mapas mentais que a minha amiga Gi deu a ideia e eu achei muito boa. Tá, Gi? Copiei de você. E aí vamos para literatura, tá? O mapa mental que eu peguei, isso aqui eu peguei na internet, mas é facinho de fazer, tá? Por que não tem o site, essas coisas? Eu peguei no Pinterest. Todo mundo conhece o Pinterest aqui, né? Não tem direitos autorais nem nada, esse aqui, tá? Historiografias literárias. É um estilo de época, pode ser associada a uma escola literária ou movimento literário. O que é isso? Estilo de época. A literatura ela se divide em períodos, tá? Ou épocas, chamado de épocas ou períodos literários. E uma coisa que é importante falar, assim, que a literatura ela traz as datas, mas não é algo fechado. A literatura não é assim, existe a transição. Às vezes, na mesma data, mesmo período, está acontecendo dois estilos diferentes. Tá o simbolismo e o parnasianismo, às vezes está acontecendo isso, sabe?
Então, a gente põe uma data apenas para uma questão de organização mais, assim, ou seja, aquelas características que se acentua mais naquele período, né? Ah, está acentuando mais essas características. Aí a gente chama de romantismo, né? Mas, assim, durante o romantismo, o realismo e o naturalismo estavam juntos ali, caminhando um pouquinho. Machado de Assis nasceu no realismo, naturalismo, tá? Desculpa, nasceu no romantismo, depois que ele debandou para o realismo, naturalismo. E por falar em Machado de Assis, o Machadão cai mesmo, viu, no vestibular. Não tem jeito, não tem jeito. Machado de Assis é fogo. Todo mundo quer saber dele. E aí, literatura é uma manifestação artística pela linguagem escrita, já falei isso, em formas e gêneros, com diversas produções literárias, podendo ser expressa por meio da poesia. A gente vai ver gênero literário, já falei que são manifestações artísticas pela linguagem escrita. Os gêneros a gente vai ver. Prosa e verso, a diferença entre prosa e verso na literatura. A prosa é o texto escrito em parágrafos, discurso direto, livres, em linha reta. E o verso, todo mundo aqui já sabe, são as linhas que formam o poema, com presença de rimas, ritmos, medidas, tá bom? E também poema tem essas questões aí, tá? Às vezes ele tem forma livre, às vezes tem forma fixa, que é essas coisas dos versos, das linhas, da metrificação, versificação. Aspectos da poesia. Ela pode ser escrita em estrofes, dístricas, que são 2 versos, 2 versos, 2 versos, 2 versos. Tercetos, 3 versos, 3 versos, 3 versos, 3 versos. Quarteto, 4 versos, 4 versos, 4 versos. Quinteto, sexteto e o poema inteiro sem divisão. A metrificação, tá? Que a metrificação é a contagem das sílabas poéticas do poema, tá? Da poesia. Isso aí é meio complicadinho, você contar. Eu precisaria dar uma aulinha rápida sobre o que é metrificação e explicar direitinho como é, mas provavelmente isso não cai no vestibular, muito complicadinho assim para cair no vestibular. Acho que eles não vão se ater a isso, não vai mesmo. Tá? Mas mesmo assim eu vou falar que no poema tem metrificação, redondilha menor, são aquelas que eu estou falando que é sílabas poéticas, né? Que tem só as 5 sílabas poéticas que caem em determinado verso. Por exemplo, a sílaba mais forte, metrificação é a sílaba mais forte, a sílaba tônica de uma palavra, aquelas palavras que rimam. Por exemplo, caixão, corrimão, mamão. A sílaba mais forte em todos os versos cai naquela sílaba. Por exemplo, no redondilhas menor, na 5ª sílaba poética. Toda a 5ª sílaba poética tem que ter essa sílaba mais forte. No caso da redondilha maior, né? Redondilha menor e redondilha maior, são 7 sílabas, e os versos decassílabos, 10 sílabas poéticas, e os alexandrinos, 12. Versos decassílabos foi escritos Lusíadas, que a gente vai ver também. E os versos livres, que a maioria das poesias modernas de hoje são escritas em versos livres. Rimas pobres e rimas ricas, tá? Rimas pobres são aquelas que não rimam, e rimas ricas são aquelas rimas que rimam, que se coadunam, né? E etc. e tal. Elementos da narrativa, tá? Esses elementos da narrativa, talvez não caia, mas vai que vocês não lembrem quem é. Narrador é quem conta a história. Personagem é quem participa da história. Enredo é a história em si, tá? O desencadeado dos acontecimentos. E espaço é o ambiente onde ocorre. Tempo é quando ocorre. Periodização. Agora a gente vai entrar em periodização. Portugal, tá? Eu já vou passar para outro slide, porque isso aqui eu já tenho em outro slide. Vamos lá.
A periodização literária. Antes da periodização literária, eu vou mostrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os gêneros literários, tá? Que era isso aqui, ó, que eu falei para vocês. Os gêneros literários. Tá? O que são os gêneros literários? Todo texto literário, ele é escrito de alguma maneira, né? De alguma forma. Como nós vimos em prosa ou em verso. É isso que a gente acabou de ouvir falar, que eu falei lá nesse mapinha mental literatura. Esses PowerPoint também vai ficar à disposição de vocês depois, tá? Para vocês revisarem. Porque, como disse o professor Silas, num webinar que ele deu, não sei se tem um mês atrás, não adianta também ficar só aqui nessas aulinhas e estudar em casa, que não passa não, viu? Tem que estudar em casa. O que são gêneros literários, tá? São o tipo de textos que são escritos, a maneira como os textos são escritos, tá bom? O gênero épico, narrativo, tá? No gênero épico, narrativo, a gente tem... Eu pus exemplos, tem na apostila, tá? Tem os exemplos. O narrativo é o texto escrito de forma linear, tá? A história narrada de forma linear. São os romances, as novelas, os contos, crônicas, são textos narrativos, tá? Opa. O gênero lírico, tá? Gênero lírico geralmente se encontra na poesia, mais o gênero lírico, tá? Ele está mais ligado à poesia, mas deixa eu ver aqui se eu tenho de exemplo. O gênero lírico, ele está mais na poesia, tá? Eu vou recitar um poema aqui do gênero lírico, tá? Poema em versos. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhoras e senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. Ferreira Goulart, tá? Esse poema é muito político, né? Ele é muito político. E Ferreira Goulart é considerado é chamado esse poema de poemas marginais. Mas olha o lirismo que tem, olha o eu dele dentro no verso. O gênero lírico é escrito geralmente em primeira pessoa, porque você vê o eu falando, você ouve a opinião da pessoa, tá? E a ideia é emocionar, tá? Então, para Ferreira Goulart, está na apostila esse poema, então vocês vão ter acesso. Então, para Ferreira Goulart, o que cabe na poesia é só a beleza. As coisas feias que ele falou, né? O preço do arroz, feijão, do gás. Hoje em dia está tão atual esse poema, né, gente? Super atual. Não cabe no poema, porque só cabe no poema as coisas bonitas, a mulher de nuvem. Olha só o que cabe no poema. Só cabe no poema o homem sem estômago. Não vai falar de pobreza, de gente que passa fome. Não vai falar, sabe, da mulher feia, da mulher não sei o quê. Vai falar da mulher de nuvens, aquela mulher endeusada pelos... Daqui a pouco a gente vai ver. E a fruta sem preço. Não vai falar porque a fruta está cara, essas coisas. Na visão dele, volta a falar, é na visão do Ferreira Goulart. Olha o subjetivismo aí, fortíssimo, tá? Então, o gênero lírico. Os gêneros dramáticos são os textos de teatro, tá bom? Escrito em forma para ser
falado no teatro, aquela que tem aquelas, esqueci como é que é o nome, que vem o nome do personagem na frente, de quem vai falar, 2 pontinhos, aí a fala do personagem. Esse é o texto dramático, está aí na apostila. Eu não pus exemplo aqui no PowerPoint, porque senão ia ficar muito grande, tá bom? E os textos híbridos, que é a mistura dos dois. Você pode encontrar dentro de um texto um drama, um lirismo, tá bom? E o gênero ensaístico é aquele gênero que eu vivo me perguntando. Eu até que descobri o que é isso. Gênero, como é que existe literatura médica, literatura da advocatícia, ou jurídica, né? Literatura clerical, são as ensaísticas, e até os artigos universitários, as teses, a gente pode chamar de textos ensaísticos, tá bom? Então, rapidinho, o que é gênero literário, para a gente passar para o próximo, que os períodos literários, painel histórico da literatura portuguesa. Eu não vou me prender muito na explicação histórica, porque a professora Gislene deu show disso, a professora Fátima deu show disso, tá? Eu só vou citar mesmo período histórico, onde acontece tudo, tá? A literatura portuguesa abrange 8 séculos de produção. Inclusive, o professor ontem falou uma coisa muito legal de geografia, como é que você sabe que século que você está, você conta, por exemplo, 1500, você conta 1 mais 5 dá 6, século 16. Eu achei super legal isso. Os primeiros registros datam do século 17, quando ocorreu, então, 1600. Se é 17, é 1600. Porque 1 mais 6 é 17. Quando ocorreu a expulsão dos árabes da Península Ibérica e com a formação do Estado português, tá? Então, foi aí que a literatura iniciou, quando Portugal se libertou do domínio, porque não era domínio, ele era subordinado à Espanha, não era bem domínio, professor de história, pode me ajudar aqui. Ele era uma espécie de condado, uma coisa assim, sabe, da Espanha. Esqueci agora qual era a palavra que ele era. Aí teve uma guerra lá, os árabes tentando dominar a Espanha e os portugueses também. Aí teve nessa guerra, Portugal ajudou a Espanha a se ver livre lá dos gregos, dos árabes lá. Aí Portugal ficou independente, tá? Por que eu estou explicando isso? Para saber de onde surgiu a nossa língua, que é o galego-português. Que a gente vai ver que alguns poemas, o início da literatura, ela começa nessa língua aí, galaico-português, que foi a língua que se falava em Portugal. Por que galaico-português? Era a mistura do latim, vindo da Itália, de Roma, lá, de Roma que os romanos falavam, mas aquela língua de Roma que os bárbaros falavam. Era uma língua desprestigiada, não sei se eu posso falar assim, mas era assim que está escrito, tá? Que é uma língua desprestigiada. Eu não gosto muito de alguns termos que eu acho que é até preconceituosos, ou as pessoas podem achar que eu estou sendo preconceituosa, mas é assim que se falava, que a língua era desprestigiada, a língua que os bárbaros falavam, o latim, né? O latim dos bárbaros, junto com não é espanhol, catalão, essa mistura toda, e com o português que Portugal falava, juntou tudo isso, era a língua que se falava em Portugal, tá? Isso por conta da integração linguística, né? Essa que eu falei para vocês aí na Galícia. Essa região pertence à Espanha, essa região da Galícia pertence à Espanha, e ainda hoje os laços com o povo português são ligados por meio da cultura e economia, até hoje, em 2022. A literatura portuguesa acompanha as grandes transformações históricas, são essas as influências que ditam as divisões e subdivisões da produção literária, era medieval. A literatura portuguesa ela vai se dividir, tá? Em era medieval, era clássica, era romântica e era moderna. 4 eras, tá bom? Que elas serão divididas. Em 1189 a 1198, a gente vai viver a Era Medieval. A Era Medieval da literatura portuguesa é dividida em primeira época, que é o trovadorismo, e segunda época, que é o humanismo.
Ela tem início no início do século XVII, com a publicação do texto A Canção da Ribeirinha, também conhecida como Canção de Guavaia, de Paes Soares de Taveirós. Essa obra é considerada a mais antiga da literatura portuguesa. Gente, ó, vou ser sincera para vocês, dificilmente essa Cantiga da Ribeirinha cai no vestibular, tá? Mas vocês sabem qual foi o primeiro texto literário da literatura portuguesa que foi escrito, tá? Cantiga da Ribeirinha, de Paes Soares de Taveirós. E aí, com essa cantiga aí, mas teve um outro poema que não é muito citado, que foi que fundou a língua portuguesa, que passou a se oficializar a língua portuguesa em Portugal, que depois importaram para nós, né? Então, vamos lá, o que aconteceu no trovadorismo? Ó, a Gi explicou muito bem que o contexto histórico dessa escola literária aqui, do período trovadoresco, tá? Que foi 1189 a 1189. Eu não decoro muitas datas, viu, gente? Então, é isso que a gente anota tudo, né? 1189 a 1198, essa era medieval aí, tá? E aí, o contexto político, social e tudo mais, era o feudalismo. No feudalismo, a relação era o servo vezes o senhor feudal. Aí, o senhor feudal tinha os seus cavaleiros, que eram, desculpa a expressão, mas eram cães fiéis dele. Eles faziam, gente, pacto de sangue, não é de brincadeira, é de verdade. Eles cortavam o dedinho e faziam pacto com o rei, de ser servil até a morte, defendia o rei. O senhor feudal, dono das grandes glebas de terras, como as meninas explicaram. Eu ia explicar, mas graças a Deus ela já me pouparam esse trabalho para a gente ganhar tempo. Então, a gente tinha essa relação, né? A Gi mostrou até a pirâmide social, como se estruturava. A gente tinha o clero, o rei, o clero e o povo, né? Os servos. E aí, como que era a educação nesse período trovadorismo? Como a gente falou, era caráter militar, tá? O teocentrismo era a visão de mundo do homem nesse período, Deus como centro de todas as coisas, Theo, seu e centrismo sempre. Deus era o centro de tudo, tudo acontecia e ocorria porque Deus queria. A educação deles pregava princípios, honra, lealdade do senhor feudal com o cavalheiro, isso é fortíssimo, tá? E dignidade. Só lembrando que a gente falou da educação, mas eu vou reforçar que na educação aqui, quem controlava todo o sistema de ensino e aprendizagem era a Igreja Católica. Todas as escolas eram da Igreja Católica e só estudava o que eles queriam. Tá? E aí, vamos ver a literatura. No contexto histórico, tudo bem, gente? No contexto histórico, querem fazer alguma pergunta sobre o contexto histórico? Se não, não te deixa. Se quiser, tá aberto. Mas se não, melhor ainda que a gente vá para frente, tá? Que o interesse nosso aqui é a literatura. Os gêneros literários do trovadorismo. Lembra sempre, gente, sempre que o trovadorismo, esse período de servidão, serviciência, sabe? Servir ao senhor feudal, era esse, e Deus como centro de tudo. Então, era Deus, o senhor feudal e o povo. E aí, isso vai ser forte. Quando a menina fez a pergunta, a história tem a ver com literatura, ou com arte, que é a literatura também, 100%. Isso é muito forte na literatura dessa época. O gênero satírico, tá? A gente tinha. No gênero satírico, tinha dois tipos de cantiga, escárnio e maldizer. A cantiga de escárnio tinha como característica a crítica indireta. Criticava a pessoa, eu vou ter os exemplos aqui, tá? Que já a gente vê no PowerPoint. Abordava situações de épocas, linguagem popular, mas era indireta, não citava o nome das pessoas. Gostava de satirizar, mas não falava o nome, tá? Cantigas de maldizer, aí sim, essas que falavam o nome da pessoa que eles criticavam, era mordaz, tá?
a crítica, olha, temas mais pesados, linguagem baixa, tá? Então, eles eram, cantigas de maldizeres, não poupava a língua deles, queimava mais do que tudo. Então, vamos lá. A língua não, a mão, né? Naquele período, é bom lembrar que poucas pessoas tinham acesso à leitura, à escrita. Então, gênero lírico, né? A gente tinha as cantigas de amor, onde o eu lírico era um homem que falava para uma mulher, era um amor cortês, ele cortejava, o amor não era real, não acontecia, era um amor platônico, tá bom? Não era um amor correspondido. Geralmente, a coita amorosa era essa vassalagem que o homem rendia à sua amada, tá? Geralmente era uma mulher geralmente não, todos. Porque essa poesia era uma poesia palaciana, era a poesia feita para a corte, né? Para os nobres, aristocratas. Então, essa poesia ele fazia para uma mulher da corte, e a maioria eram casadas, eram mulheres casadas, comprometidas. Então, essa vassalagem, essa dor toda, esse amor todo, não correspondido, não vivido, não concreto, não real, não carnal, tá? Então, as cantigas de amor desse período. O eu lírico, cantigas de amigo, o eu lírico feminino era o lamento da mulher, do amado que partia. Vai ser sempre isso. E essa característica dessa cantiga é interessante porque o eu lírico feminino é sempre um homem falando como se fosse uma mulher, tá? Interessante, gente, que no período da literatura, inclusive daqui, até o modernismo, lá que a gente está em Portugal, né? A gente vai ver que não tem uma mulher escritora na trajetória literária. No Brasil, a gente tem várias, né? Mas em Portugal, a gente até tem. A gente tem, sim. Principalmente agora no modernismo. Mas não é muito citada, não é muito lembrada. Tá bom? Então, por que é importante estudar essas cantigas e saber essas cantigas? Porque, gente, quer queira, ainda faltou essa, ó. As histórias heróicas de cavaleiros, é isso que eu ia falar, tá? Eu ia falar justamente isso. Novelas de cavalaria, a literatura era poesia trovadoresca, que são essas aqui que eu já falei, tá? Então, essas cantigas de antigamente, elas exercem influência até nos dias de hoje. Esse sertanejo, essas músicas sertanejas que explodem, que vende que nem que fica grudada que nem chiclete, que vende que nem sei lá o quê, elas têm como estrutura, como forma, essas cantigas aí, ó, principalmente a de amor. Você pode pegar uma música, Marília Mendonça, essas coisas, e fazer a comparação, que você vai ver que é igual, que é isso aí, ó. Essa aí é a fórmula do sucesso. E hoje, até hoje, no cinema, essa literatura, ela exerce profunda relação. Ela está intrinsecamente ligado a tudo que a gente vê no cinema. Essas novelas de cavalarias, a gente tem filmes atuais, modernos, que foi baseado nessas histórias de cavalaria aí, que eram histórias de grandes feitos, né, heróicos, sabe? Grandes aventuras. Então, que os cavaleiros, aquela Rei Arthur e o Cavaleiro da Távola Redonda, eu acho que alguém aqui já deve ter ouvido falar, desse período aí, ó, do ciclo carolígeno, desse período das novelas de cavalaria, tá? Então, essas novelas influenciam até hoje, e até na novela mesmo, aquela que você assiste na televisão, é cheia desses elementos aqui, porque sabe que é a fórmula do sucesso, né? É o que faz as pessoas acreditarem. Então, vamos ver na prática isso aqui, as poesias, 20h34. Se tiver algum professor de história aí e eu te falar alguma coisa que ele discorde, ou até mesmo, pode falar, tá? Porque às vezes a gente nós falamos alguma coisa e equivocada, normal, tranquilo. Cantiga de amor.
Eu vou fazer uma comparação entre a cantiga de amor e a cantiga de amigo, para vocês terem ideia, tá? Tipos de cantiga. A cantiga de amor, a autoria masculina. E na cantiga de amigo também, a autoria masculina. O sentimento na cantiga de amor é masculino. O sentimento na cantiga de amigo é feminino. Elas são de origem, a cantiga de amor é de origem provençal, ou seja, ela surgiu, essa Provença era uma região da França, tá? Então, ela surgiu lá na França, aí eles trouxeram para Portugal. Já a cantiga de amigo é de origem galego-português. Lembra que eu falei lá atrás de onde surgiu o nosso português? Lá da região da Galícia, aquele português falado que era uma mistura de latim, do latim... Como é que eu falei? Não esqueci. Latim lá com o castelhano, várias línguas lá que se misturaram, até que saiu o português, o próprio português, né? E aí, o latim dos bárbaros, né? Que os bárbaros falavam, o latim dos bárbaros. Então, era uma linguagem assim, os bárbaros era considerada aquela classe trabalhadora, sem cultura. Por isso que eu falei que era uma linguagem que eles falavam, que eu acho que assim, até preconceituosa, falar que era uma linguagem... eles discriminavam mesmo a linguagem. E na cantiga de amor, o ambiente é palaciano, aristocrático, era feito para a aristocracia, para as damas da corte. E na cantiga de amigo, o ambiente era rural, tá bom? Era popular, era para a população mesmo, era a mulher do povo, falando, lamentando, chorando, a ausência do amado que partiu. Na cantiga de amor, como eu já disse, o homem presta vassalagem amorosa à mulher. Já na de amigo, a mulher sofre pelo amigo, o namorado, o amante, o ausente, que partiu, que não vem mais vê-la. Mas é escrito por um homem, tá? Não esqueçam que o eu lírico é masculino aqui na cantiga de amigo. Que a mulher sofreu, mas na verdade quem escreveu foi um homem. Tem várias músicas do Chico Buarque que... Caetano também tem uma. Tem. É que eu não vou contar agora porque não dá tempo, tá? Onde o Caetano Veloso se coloca com um eu lírico feminino, falando como se fosse uma mulher. O Chico Buarque também tem muitas músicas. E deixa eu ver se tem outro. Deve ter outros aí, cantores que têm um eu lírico feminino. A mulher é um ser idealizado, superior na cantiga de amor, tá? A mulher é idealizada, um ser superior, inatingível, inacessível. Na de amigo, a mulher é um ser mais real, mais concreto. Essas são as diferenças da cantiga de amigo para a cantiga de amor. Cantiga de amor e cantiga de amigo. Agora vamos ver o exemplo, tá, dessas cantigas. Gente, essa aqui é difícil de ler, tá? Porque é o português galaico, português falado lá na região da Galícia. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cá já moiro por vós. Ai, tá vendo? Uma característica, cá moiro por vós, tá vendo? Já está dizendo que está morrendo de amores por ela. Minha Senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia? Quando vós eu me ensaia, mal ia me levantei, que vos não vi feia. Esse não aqui está induplicado, peça um só. Que vós não vi feia. Essa aqui é do Paio Soares de Taveiroz. A declamação foi horrível, né? Porque com essa linguagem aqui não dá para ficar legal, não dá para ficar boa, não, né? A recitar esse poema. Cantigas de amigo, tá? Um exemplo apenas. Essa aqui lembra que é um homem falando como se fosse uma mulher, é a mulher lamentando a ausência do amado que partiu, tá? Ondas do mar devido, se vistes meu amigo, e ai Deus se verá cedo, e ai Deus se ele voltará cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus se verá cedo. Se vistes meu amigo, o porquê eu suspiro, e ai Deus se verá cedo se chegará cedo, se ele voltará. Esse aqui é do Martim Codaz.
Esses autores desses poemas são todas pessoas da corte. A corte contratava esses artistas, né, para assistir culturalmente a nobreza, tá? Os reis, as rainhas, as princesas e todo aquele povo aristocrata. Aí a poesia satírica, tá? Cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Cantigas de escárnio. Deixa eu ver, eu tenho 20 minutos. Cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. A de escárnio, a gente já falou, sátiras indiretas, não fala o nome da pessoa que está criticando, vocabulário ambíguo ou de duplo sentido, expressões irônicas, sem contudo revelar o nome da pessoa satirizada. A gente vai ver um exemplo disso aqui. E as cantigas de maldizer? Rasga o verbo, né? Sátiras direta com citação nominal da pessoa ironizada. Vocabulário malicioso, direto, com palavras obscenas, carregadas de erotismo. Temas prediletos deles: adultério, amores interesseiros ou ilícitos, principalmente os padres. Tá? E aí, cantiga satírica de escárnio. Tem um exemplo aqui, tá? Eu vou ler porque essa aqui, ó. Ai, dona feia. Ai, não. Eu acho que eu não... Vocês não conseguem nem ver, né? Vocês conseguem ver, gente? Alguém consegue ler isso aqui? Ver? Hã? Eu vou ler, porque eu tenho aqui no livro, mas não sei se vocês conseguem, estão enxergando no PowerPoint. Olha, diz assim, ó. Esse poema é uma cantiga de escárnio. Ele fala mal, mas ele não cita o nome, tá? Ai, dona feia, fostes vos queixar que vos nunca louve meu trobar. Mas, ora, quero fazer um cantar. Eu vou ler traduzida, porque aqui na direita ele está traduzido. E na esquerda ele está no galaico português, tá? Então, vou já ler ele traduzido para vocês entenderem melhor. Observe essa característica que eu te falei, que é um homem falando como se fosse uma mulher, e é uma mulher... desculpa, essa não. Essa aqui não tem esse negócio de homem falando como se fosse mulher, não. Essa aqui é cantigo de escárnio. O que eles querem é criticar mesmo, tá? Que é só satirizar. Satírica, cantiga satírica. Ai, dona feia, fostes vos queixar de que vos nunca louve meu trovar. E umas trovas vos quero dedicar, em que louvada de toda maneira sereis, tal é o meu louvar. Dona feia, velha e gaiteira, ai, dona feia, se com tanto ardor quereis que vos louve como trovador, trovas farei, e de tal teor, em que louvada de toda maneira sereis, tal é o meu louvor. Dona feia, velha e gaiteira. Olha só, gente. Ele acabou com a mulher, né? Ele fala, o poema fala que ela reclama que ele nunca a louvou, nunca homenageou nos poemas dele. Aí ele fala mal, né? Ele fala, se faz um... Nossa! Mais exemplo, tá? De cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. A gente dá tempo. Um tal homem, sei eu, aí essa linguagem também é complicadinha, porque ela é o galaico português, tá? E essa não tem tradução, não. Um tal homem, cantiga de escárnio é aquela que não cita o nome. Um tal homem, já começa dizendo, que não vai falar o nome, porque é uma cantiga de escárnio. Um tal homem, sei eu, ai bem talhada, que por vós tem a morte chegada. Vedes quem é, sede lembrada. Eu, minha dona, um tal homem, sei eu, que preto sente, disse morte chegada certamente. Vedes quem é, e venha-vos em mente. Eu, minha dona, Dom Diniz, tá? Essa aqui. Aí tem a outra, a de maldizer, tá? Esse aqui cita o nome, tá? É a principal característica. Ele cita o nome, olha. Foi Dom Fagundo um dia convidar
2 cavaleiros para seu jantar, e foi com eles sua vaca encertar. E a vaca morreu-se logo, então, e Dom Fagundo queres ora matar, porque matou sua vaca o cajón. Quando é o abaque, antes se morte achou, logo estando 1000 vezes jurou, que não morreu por pantende el, talhou ergas, se foi no coitelo. Se foi no coitelo, porque teve um... Se foi no coitelo. Possom. Se foi no coitelo, Possom. E Dom Fagundo todo se meçou, porque matou Savaco Cajón. Deixa eu explicar essa aqui, tá? Ela diz o seguinte, essa cantiga, o cavaleiro dissimulado, né, Dom Fagundo, a cantiga satiriza o cavaleiro dissimulado. Satiriza um cavaleiro dissimulado. Dom Fagundo convidou 2 outros cavaleiros para jantar, e foi com eles, né, cortar um pedaço de sua vaca que se achava viva no pasto. Ele acreditava que poderia ir comendo a vaca aos poucos, convencido de que ela sobreviveria a sucessivos cortes. Quando a viu morta, jurou que ela não morrera como consequência do corte, mas porque o cutelo, né, que é aquele martelinho de cortar carne, aquele machado, estava envenenado. O que ele desejava era cortar da vaca uma quantidade tal que não a impedisse de continuar pastando. E por ter matado a vaca, Dom Fagundo queria morrer, né? Então, assim, a intenção dele era... Sabe aquela frase, fazer festa com o chapéu dos outros? Vocês já ouviram falar isso? Então, mais ou menos isso, né? Ele chamou o pessoal para convidar e começou a cortar a vaca, os pedacinhos da vaca, mas querendo que a vaca fique viva. Só que ele foi cortando, e a vaca morreu, né? Aí ele ficou tão triste, tão desorientado, que a vaca morreu e ele quase morreu junto. Mas é uma sátira, né? Está satirizando a atitude dele, esse poema. Está satirizando a atitude do Dom Fagundo. E aí a gente vai para outra escola literária. Tiesa, a gente entra agora ou deixa para... Eu acho melhor já ir agora, porque depois a gente entra já para a era clássica, tá bom, gente? Vamos terminar o humanismo hoje? Já tem uns 30 minutos ainda. Tá, porque depois a gente tem a era clássica ainda, tá bom? Com o humanismo, gente, a gente termina a era medieval, tá? Lembra que eu falei da era medieval? A gente está vivendo o período medieval, cantigas de amigo, cantigas essa questão como que é? Servidão, né? Servir, essa coisa de ser servil, subserviência. Falei certo, hein? Subserviência, tá? No trovadorismo. Enquanto a gente tinha essa subserviência no trovadorismo, aqui no humanismo, tá? Nós vamos parar para pensar um pouquinho o que estava acontecendo e fez com que o homem deixasse um pouco de lado essa visão teocêntrica, né? Então, a primeira questão aqui que acontece, assim, fato histórico marcante para mudar a visão de mundo do homem do período, que foi de 1434 a 1527, né? Foi a crise do feudalismo. O feudalismo entra em crise. E com isso, há um fortalecimento do comércio. Eu ia explicar isso muito bem explicado, mas a professora de História já explicou isso para vocês. Eu acho redundante a gente falar novamente disso, tá? Então, houve um fortalecimento do comércio e o homem começou a expandir sua mentalidade, seu ponto de vista, né? Um período mais... O humanismo a gente pode chamar de um período de transição do trovadorismo para o classicismo, tá? Então, o humanismo nem acontece no Brasil, porque nessa época o Brasil não era descoberto, tá?
Nenhuma dessas literaturas que eu falei até agora. Então, o humanismo, mas até hoje elas continuam influenciando aqui no Brasil a nossa literatura, a nossa arte, em todos os pontos das artes, todos. Então, o humanismo, ele vai refletir sobre isso. Será mesmo que o homem é o centro de todas as coisas? Então, vai ficar voltando mais para si mesmo, sabe? Procurando mais a si. Ele começa a pensar, será que mesmo que Deus é que determina tudo, que tudo acontece porque Deus quer? Ele passa a se questionar, a se ver mais, sabe? A se enxergar, a se olhar e ver que o homem é um ser pensante, ele passa a ver, né? E aí, ele vive essa coisa do entre o teocentrismo e o antropocentrismo, tá bom? O contexto, o período de transição do feudalismo para o mercantilismo, né, pessoal de história aí. A nomeação, a gente tem a nomeação de Fernão Lopes, esse é um fato muito importante, parece insignificante, mas a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor, tá? Marco inicial do humanismo. Esse cronista-mor, o que ele vai fazer? Escrever para a corte, tá? Escrever para a corte, principalmente as histórias, a historiografia, a história das famílias reais aí, tá? A gente passa por um período de mais racionalismo, tá bom? O homem é mais racional e menos sentimental, menos metafísico, menos, tá? Espiritualista. Nós vamos viver um momento de mais hedonismo, que é voltar-se mais para dentro de si, né? Não o hedonismo como a gente vê hoje, que é o mais eu. Não, é um hedonismo menos pulsante do que de hoje em dia. E a expansão, a ascensão da burguesia, que já foi explicado, que até a origem da palavra burguesia, que veio dos burgos lá da Inglaterra, da França, da Itália, que eram os artesãos, que no período feudalista, que fazia as suas artes e passou a vender, criar a moeda, e foram se destacando, né? E é assim que surgiu a burguesia. Aí, nesse período humanista, a gente vai ter a poesia palaciana, tá bom? É uma poesia cheia de figuras de linguagem, que a professora de português, se não explicou, vai explicar para vocês o que é figura de linguagem. Não sei se era eu que tinha que explicar, mas acho que é a professora. Mais elaboradas que as cantigas, é uma poesia mais elaborada que as cantigas, porque as cantigas... esqueci de falar esse negócio. As cantigas trovadorescas eram acompanhadas de instrumento musical, aquela lira lá, aquelas coisas, sabe? E a poesia palaciana não, já não era mais, tá? O eu lírico transpõe sentimentos mais íntimos, tá? O eu lírico. A prosa. Na prosa a gente tem a historiografia, que eu falei que o Fernão Lopes veio para fazer isso lá na crônicas que relatam acontecimentos históricos de Portugal, tá? É a função do Fernão Lopes. E a historiografia era imparcial, contava a história como ela era, tá? Mas por que é prosa? Prosa, sim, mas historiográfica, tá? Não era prosa poética, literária, não. E aí, o que mais importante aconteceu nesse período? Desse período, aconteceu a coisa mais importante que aconteceu. A gente teve a poesia palaciana, a prosa historiográfica, mas o mais importante foi isso aqui, ó. O teatro, tá? O teatro nesse período. Foi criado teatro. Aí, ó, a gente tinha o gênero dramático, que a gente já viu, que eu falei, o texto, até falei do Romeu e Julieta, que está lá na apostila. A gente tem um discurso direto,
conversa, o diálogo, um fala, outro responde, né? Educa. Esse teatro tem a função, sabe, gente, de educar, divertir, conscientizar, tá? Provoca reflexão, condena ou enaltece. Ele tem um viés bem político mesmo, esse teatro do Gil Vicente, tá? Esqueci de falar que esse teatro ele foi criado por Gil Vicente. Gil Vicente até hoje as peças dele são esses autos, eles são dramatizados até hoje. E se for no centro de São Paulo, você vai encontrar os autos dele, ó, Alto da Barca do Inferno. Os autos dele tinham cunho religioso ou profano, crítica e ironia, ou ironia à igreja, as farsas, tá? Farsa de Inês Pereira, que é uma história muito engraçada, essa farsa de Inês Pereira. São cômicas curtas, falam mais sobre o cotidiano e possuem poucas personagens. Tá ruim de ler aqui, viu, gente? E aí, a gente tem o Gil Vicente, que é esse autor que cria o teatro em Portugal e que o teatro dele tem essas características, que é muito importante no período, tá? Educa, diverte, conscientiza, provoca reflexão, condena ou enaltece. Ele foi chamado, o Gil Vicente, para trabalhar na corte. Aliás, gente, toda a literatura desse período aí medieval e até o clássico, e isso vai ser a mesma coisa que no Brasil, tá? Pensa que é diferente não. Quando a família real vem para o Brasil, eles querem ter cultura, como a professora Fátima falou, que eles traziam bancos, hospitais, um monte de coisa, ele traz universidade, traz uma universidade, e principalmente traz escritores, traz pintores, tem um monte de quadros aí, que não dá tempo para a gente ver agora o quadro que os pintores pintavam da realidade do Rio de Janeiro, como era o Rio de Janeiro. Se vocês puderem, dê uma olhada na internet como que é. Muito legal. Então, a família real trouxe uma porção de artistas, não sei quantos caras de artistas para produzir cultura para eles, que eles ficavam, morar num país onde não tinha nada, né? E eles precisavam de criar uma vida social aqui. E aí eles escreviam para a corte portuguesa lá em Portugal, e quando eles vieram para cá, vieram aqui. Até Machado de Assis, gente, escrevia para a corte. Machado de Assis, que lia mais. Machado de Assis, sim. Gente, se a gente parar para pensar, na época do Machado de Assis, muito mais da metade da população brasileira era analfabeta. Quem lia os livros? Entendeu? Então, vamos lá. Aí a farsa de Inês Pereira, as farsas. Então, vamos lá. Próximo. Aí eu trago um texto extraído do Alto da Lusitânia, do Gil Vicente, tá? Esse alto é um casamento. Vou explicar mais ou menos do que se trata. Acontece um casamento, tá? Tá acontecendo um casamento, e nesse casamento tem dois diabos observando a festa, olhando a festa. De repente, dois amigos começam a conversar. Esses dois amigos, o nome de um é ninguém e do outro é todo mundo. E os diabos passam a observar a conversa deles. Agora vamos ouvir o diálogo, tá? Lembre-se, Gil Vicente era um escritor, um autor crítico que denunciava, tá? Que a gente já viu tudo isso. Vamos lá. Ninguém. E andas tu aí buscando? Todo mundo. 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar. Porém, ando porfiando, porque quão bom é porfiar. Aí ninguém, né? Ninguém. Como as nome, cavalheiro? Todo mundo. Eu em nome todo mundo. Meu tempo todo inteiro, sempre é buscar dinheiro. E sempre nisto me fundo. Ninguém. Eu em nome ninguém. E busca a consciência.
Aí os 2 demônios que estavam lá só ouvindo a conversa entram, né? Beelzebub para Paradinato. É o nome dos 2 demônios. Aí o Beelzebub fala: esta é boa experiência, Dinato. Que escreverei, companheiro? Beelzebub. E ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Aí ninguém para todo mundo. E agora, quem busca lá? Todo mundo. Busco honra muito grande. Aí ninguém. E eu virtude, que Deus mande, que tópico ela já. Beelzebub Paradinato. Beelzebub. Outra tradição nos acude. Escreve logo aí, a fundo, que busca honra a todo mundo e ninguém busca virtude. Entenderam o textinho? Agora vamos para as perguntas, tá? É pergunta de vestibular, tá? Comente as figuras de todo mundo e ninguém, caracterizando-as. Ou seja, como que é todo mundo e como é ninguém. Estou aguardando a resposta aí no chat. Se até amanhã ninguém responder, a gente vai ficar aqui até amanhã. Tá bom? Como que é todo mundo e como que é ninguém. Já vai pensando nas outras perguntas. Comente as falas de Beelzebub, o que as representam. Tem um outro poema dele lá, viu, gente? Vocês querem pensar ou vamos em frente? Hã? Todo mundo busca dinheiro. Ou seja, todo mundo é o quê? Hã? Todo mundo quer levar vantagem, é esperto, exatamente, essa personalidade de todo mundo. O que mais? Ambicioso, isso mesmo, Letícia. Quero ouvir de ninguém também. Ninguém vai falar? Ninguém vai falar? Ninguém vai falar? Gananciosos. Quem são espertos, Maria Pereira? Ai, não ouviu de ninguém. Ninguém é o quê? Ninguém nunca não busca consciência. Mas como é esse ninguém? Só busca consciência, mas a gente poderia acrescentar mais alguma coisa. Ninguém vai falar do ninguém, só está falando do todo mundo. Ninguém é inocente. Essa é boa, ninguém é inocente, é verdade. O que mais, gente? Vai pensando aí. Essas são perguntas dissertativas, tá? Então, assim, no vestibular cai essas perguntas dissertativas, mas no universo não cai. Se vocês quiserem pular, só serve mesmo para a gente estar estudando. Então, eu vou comentar, tá? Comente as falas de Beelzebub, que as representam. Então, é isso mesmo que vocês escreveram, tá? Todo mundo é um tipo inescrupuloso, ambicioso, ganancioso, como vocês falaram aí, e ninguém é aquela personagem mais... alguém falou inocente, menos ganancioso, né? A pessoa que mais centrada, que busca as coisas certinha, direitinha, ninguém é virtude, perfeito, Camila. E comente as falas de Beelzebub, o que as representam, né? A fala de Beelzebub, ele tá lá como ele é o diabão, né, gente? Tá vendo quem fala, ouvindo as falas do pessoal para arrastar pro lado dele, né? Ele quer captar a gente pro lado dele, pro barco dele. Tem até um alto do Gil Vicente que tem alto da barca do inferno, que é justamente isso, que é uma barca que vai passando, que tem um diabo dentro também. Ele gosta muito do diabo, de padre, de freira, sabe? Gil Vicente gosta muito disso. E que o diabo vai pondo para dentro do barco dele as pessoas com essas características aí do
todo mundo, tá? Então, o diabo, as falas de Beelzebub é de observação, elas representam, é isso que eu falei, né? Aquilo que o diabo quer para ele, tá? Tem até essa coisa, religiosidade nisso aí, né? Porque o Gil Vicente passa uma ideia essa ideia de punitiva, de punição, de que céu e inferno, essa questão aí, né? Qual a postura de Beelzebub e de Nato? São passivos ou ativos? Eles são passivos, né? Como eu falei, estão tudo ali na espreita, tudo na espreita. O que o Gil Vicente pretende com isso? A gente pode pensar em muitas coisas, mas a ideia do Gil Vicente mostrar assim que a gente pensa que não está sendo observado, mas tem alguém te observando, né? Alguém que vai te cobrar caro lá na frente, uma coisa mais ou menos desse tipo, né? É isso que o Gil Vicente pretende, mostrar para... até essa questão mesmo voltando lá no... Porque, gente, ele não desliga. O Gil Vicente tem essa coisa da religiosidade que ele herdou lá do trovadorismo, lá do feudalismo, entendeu? Então, ele, por mais que ele seja tem uma visão mais humanista, ele não fica falando só como faziam os trovadores lá, mas ele ainda carrega muito de religiosidade dentro de si, tá bom? Então, ele tem esses conceitos aí, né, de céu, inferno, e se você é ruim, você vai para o inferno, se é bom, você vai para o céu. Tem esses conceitos que dá para ficar bem claro nas obras dele. Ou seja, o que você faz é que você paga. A farsa de Inês Pereira é justamente isso. Conta a história de uma mulher que queria... tinha um pretendente que queria casar com ela, rico, hein? O pretendente, e ela não quis. E ela casou com outro que era mais formoso, mais bonito, não sei o quê. E o outro, ó, descia o sarrafo nela. Aí ela separa dele e vai atrás do outro que ela tinha, não quis casar. E depois que ele fica com ela, ela começa a cometer adultério, arrumar outros para se vingar do primeiro marido. Então, assim, ele mostrando isso aí, mostrando a questão do adultério, as coisas, né? O mau caráter das pessoas, a sociedade cheia de defeitos, bem diferente do que era produzido no trovadorismo. Tá? Então, isso aí é uma visão de homem do que está acontecendo no mundo. O mundo, no período do humanismo, a gente viu a ascensão da burguesia, o crescimento, a expansão, tudo isso vai influenciar na arte, a história influenciando na arte, tá bom? Aí a quinta vai dizer, destaque dois aspectos formais do texto, tá? Os aspectos formais é quanto à forma, escrito em versos, tá bom? O poema foi escrito em versos e vocês reparem que os versos, eles são todinhos escritos de forma linear, né? Então, é como se fosse uma peça de teatro mesmo, né? Um texto de teatro, dramático, com citações, tem as citações dos personagens, então tem esse formato é importante a gente atentar, tá bom? Então, vamos para a quinta, para o verso. No texto, todo mundo e ninguém constitui tipos. Vocês acham que eles são... todo mundo e ninguém constitui tipos arcaicos, alegóricos, amorais, políticos e religiosos. Qual dessas 5 opções vocês votariam? Qual letra? Começa a colocar aí no chat, gente. Hein, gente? Vamos lá. Ô, Tia, eu não estou vendo o chat, não? Resposta, vou contar. Letra D. São políticos os dois, todo mundo e ninguém. Letra E. São religiosos. São amorais. São religiosos. Letra B. Alegóricos. Priscila diz que é arcaicos. Arcaicos são porque foi escrito lá em 1400 e pouco, né?
Mas não é arcaicos, não, Priscila. Alegóricos. Tá vencendo, é alegóricos, sim, tá, gente? É um tipo criado, não existe, né? Ele foi inventado, então é alegóricos. Parabéns quem falou alegóricos. Ele foi inventado. Lembra aquela historinha que eu mostrei, os 2 quadros? O que é inventado e o que é real, tá? Então são tipos alegóricos. Poderia ser amorais? Poderia, mas não, os dois não são amorais. Ninguém é honesto, é decente. São políticos? A gente não viu nada que caracterizasse todo mundo. Traz as características do político que a gente conhece hoje em dia, que é amoral, que é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas não, ninguém é assim. E religiosos não fica claro que nenhum dos dois são religiosos. Arcaicos, como eu disse para acho que foi a Letícia, arcaico foi escrito no século XII, sei lá, século XIV, mas não, século XV, falando sério, século XV, mas tá bom? Mas é alegóricos, são fictícios, inventados, têm características muito estereotipadas. Inclusive, uma das coisas da obra literária, dos personagens, é isso, essa estereotipação das situações, tá? Seja não só do personagem, mas do ambiente, de todas aquelas características que eu falei, dos elementos da narrativa, eles são estereotipados. E FUVEST. Essa aqui é muito legal, essa 6. Essa 6 eu não vou falar nada, vou deixar que vocês respondam a 6. Aguarda aqui a resposta no chat. Se não responderem, a gente vai ficar aqui até amanhã esperando. Todo mundo é mentiroso. Ninguém é mentiroso. Todo mundo diz a verdade. Ninguém diz a verdade. Todo mundo é mentiroso. Qual é a resposta, gente? Jéssica, letra D. Esqueci de pôr as letrinhas aí, né? A Jéssica falou que é a letra D. Todo mundo é mentiroso. Eu acho que tem alguma coisa errada aí, viu, gente, nessa pergunta, sabe por quê? Na digitação. Tem sim. Ó, vocês não iam acertar. Olha, ainda bem que eu reparei. Ó, aqui na digitação, presta atenção, que é muito importante para a resposta. Sem isso, vocês não conseguem responder. Ó, todo o mundo, esse todo aí, é com letra minúscula, tá? Eu não tenho aqui o whiteboard para colocar um lazinho aqui. Aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é um T minúsculo, tá? Ninguém maiúsculo. Aqui também é um T minúsculo. Nossa, que horror. Um T minúsculo. E aqui é minúsculo. O M. Ai, meu Deus. Agora danou-se. Ó, esse N aqui, ó, é minúsculo. Esse N é minúsculo. Um erro de digitação que prejudica a resposta, tá? Mas é tranquilo. Esse N aqui, ó, é minúsculo. E essa aqui é maiúsculo. Só essa é maiúsculo. E aí, qual é a resposta certa? Agora facilitou, gente, para vocês ou não?
As alterações a senhora não apareceu Eugênia, pra gente, professora. Hã? isso. As alterações não tá aparecendo pra gente. Ah, Esse aí acho não? que é mais fácil você dar a resposta mesmo. Não, Tá. você alterou aí, mas não atualizou pra gente. Ah, então tá bom. Ó, a primeira, todo mundo é mentiroso, com letra minúscula. Todo mundo é mentiroso, com letra minúscula? Não, não pode ser. Se é com letra minúscula, esse todo aqui não é substantivo, não é o nome dele, tá? A letra B, ninguém é mentiroso. Esse ninguém tá certo, é o personagem mesmo. Mas ele não é mentiroso, ele fala a verdade. A letra C, com letra minúscula, todo mundo diz a verdade? Tá errado, né? Todo mundo diz a verdade. Com letra minúscula? Não, é pegadinha, isso aqui é pegadinha, para pegar vocês, tá? E a letra D, que tá com letra minúscula, ninguém diz a verdade, ninguém com letra minúscula não é o nome do personagem. E a letra E, todo mundo é mentiroso, é que é a verdadeira, porque, ó, todo aqui é com letra maiúscula, então é o personagem, tá bom? Então, com exceção da letra B, que o ninguém é com letra maiúscula, ele é o personagem da história, mas ele não é mentiroso, ele é verdadeiro. As outras, tudo está errado. Olha só, por que elas estão erradas? Vocês precisam ficar atentos a isso, tá? Porque foi usado... Pegadinha, né, professor? É na É prova. pegadinha, essa é pegadinha, tá? É para pegar vocês. Quando eu li essa perguntinha, eu caí que nem patinho. Depois eu li de novo e falei, eita! Aí eu vi que não, que o todo aí é minúsculo, que duas vezes o todo foi usado com letra, escrito com letra minúscula, então não é o personagem, tá? Então, beleza, gente? Isso aí? Depois vocês veem em casa direitinho, tá? Com calma. Eu tento acertar no PowerPoint. E aí, paro por aqui, tá? Aula que vem, classicismo, renascimento. Vou deixar vocês com uma foto bonita, bonita, que é do classicismo. Agora eu vou abrir para perguntas e a partir da próxima aula, classicismo, tá bom? E aí, gente, perguntas. Olha, muito obrigada que você amou a aula. Eu tenho certeza que eu não consegui fazer ninguém se apaixonar por literatura. Até porque esse comecinho da literatura não é muito apaixonante, não é nada apaixonante, aliás, não é nem muito, não é nada, né? Mas, quando a gente adentra na literatura, mais a brasileira, é muito, muito, muito bonito, muito bom mesmo. Mas aí a gente se apaixona. Aí, eu falo sempre, é igual matemática. Você não gosta de matemática porque você não sabe. Quando você domina, que você passa a fazer dos números uma brincadeira, você ama matemática. É igual literatura. Você nunca teve um professor que não gosta, nunca teve um professor que ensinasse o letramento literário, né? Que é como estudar literatura, como estudar um texto literário, como dissecar um texto literário. Então, o que eu fiz foi apenas falar de forma bem breve sobre o que é, e não trabalhar a literatura. Eu não trabalhei literatura com vocês, tá? Qual é a pergunta? Tem alguma? Tia, eu não prestei atenção. Tem alguma pergunta? Eu me empolguei falando de literatura. Não, só elogios. Não tem pergunta? Só elogios. Oh, eu estava aqui preparada para ser bombardeada, gente. Nossa, eu estou aqui cercada de livros, de anotações, de post-it, de tudo. Eu achei que eu ia ser bombardeada. Queria ter uma frase aqui do Thomas Hobbes, o homem é o próprio lobo do homem, Maquiavel e tudo mais, e ninguém vai perguntar. Só agradecimentos, parabéns. Então, eu que agradeço muito a presença de vocês. Quantas pessoas tem, tias, assistindo? Agora, deixa eu dar uma olhada aqui.
Aí alguém perguntou aí do humanismo em Portugal. 52. Alguém perguntou aí do humanismo em Portugal. Quem foi? Quem foi, Ti? Alguém perguntou? Não estou conseguindo visualizar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, foi isso mesmo aqui. O início da literatura no Brasil foi inspirado ainda no humanismo de Portugal. Perfeito, foi sim. Aliás, toda a nossa, olha, Letícia, a nossa literatura, ela só foi se desvincular da literatura europeia a partir do modernismo. Em 1922, esse ano completamos 100 anos do movimento modernista no Brasil, que os modernistas, né, falaram basta, chega de a gente ir para fora, copiar modelos e trazer para o Brasil. A partir de hoje, nossa literatura é nacional. Então, sim, a nossa literatura brasileira, ela começa, sabe com o quê, Letícia? Com a Carta do Achamento do Brasil. Aquela carta, eu ia até comentar que eu acho tão bonito, sabe? A gente fala assim, uma carta, como é que aquela carta é literatura? Como que é que as canções do padre José de Anchieta é literatura? Como, né? Mas é que acontece o seguinte, gente, é que nesses textos tem poesia. Poesia é aquilo que eu falei da emoção. Se o texto é escrito com emoção, sabe, você sente a subjetividade, se ele te emociona, a arte, eu falei que o papel da arte é esse, ele é literatura, tá? E se vocês, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler a carta, eu acho assim, ela é muito bonita, num aspecto assim, sabe, poético, ela é poética mesmo, sabe? É bonita a Carta do Achamento do Brasil. E não é uma linguagem difícil, não. Eu garanto para vocês que os Lusíadas é muito mais difícil do que a Carta do Achamento do Brasil, é tranquilo. Os alunos de sexto ano, eles leem na maior facilidade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma pessoa com a mãozinha levantada. Paula. Oi, professora. Eu sei que foi no começo da aula. Quero te agradecer muito porque essa aula foi incrível. Eu não era muito fã de literatura, mas eu comecei a gostar depois da Que sua bom. explicação. Esteja comigo na próxima aula. Oi? Esteja comigo na próxima aula. Com toda certeza, né? Você, professora, com toda certeza. Eu queria falar bem do começo da aula, que quando eu respondi sobre uma pergunta que você fez, eu vi que estava errado, eu não entendi muito bem. Sobre a fotografia da família de retirantes da Ucrânia. A senhora disse que poesia, eu entendi que a senhora disse que poesia era quando mostrava a realidade, mas depois as pessoas deram a resposta B e a senhora também. A senhora pode explicar rapidinho, de novo, qual a diferença Claro, da... claro. Então, a, a, a arte é quando ela tem poesia, quando ela passa emoção. Aquela foto da Ucrânia passa emoção? Passa, mas ela é um fato real. O fotógrafo foi lá e tem até subjetividade, tem um pouco. A gente poderia até dizer que tem um pouquinho de poesia naquele retrato, né? E tem um pouquinho de poesia, mas ele é uma foto, é uma fotografia, é uma coisa real. Aquilo é real, é um fato, né? Historicamente falando, ele é um fato histórico, né? Então, isso aqui é um fato histórico. Então, é por isso que ele a gente não pode conceituar como obra de arte, e não tem poesia como esse aqui, né? Esse aqui é pura poesia, tá? Poesia é a expressão dos sentimentos, é expressar a sua subjetividade, como o seu olhar pessoal, particular, individual, como você trata determinada tema, determinado assunto, determinada coisa. Essa aqui ela nos emociona, essa foto da família. Por isso que eu peguei as duas, para comparar, né? Porque bem, mas ela é uma foto, apenas uma foto. É isso aí, E tá? Não sei se ficou claro para você. qual a diferença dos os retirantes para migrantes, para migração qual é a diferença da migração para retirada? A senhora disse agora correto falar É a migração. mesma,
É a mesma coisa. A diferença que eu falei foi assim, entre imigrantes e migrantes, né? Porque imigrantes é quando vem de outro país, de um país para outro. Migrantes é quando no mesmo país vai de uma cidade para outra, né? Mais isso. Uhum. Eu até falei que a foto 2, a foto 1 aí da família da Ucrânia, eles são migrantes, mas eles podem ser imigrantes, porque a gente não sabe nem o destino deles, para onde eles estão indo, né? Na obra do Cândido Portinari, a gente sabe que o migrante que sai do Nordeste, ele vem para o próprio Brasil, ele vem em busca de comida, casa, saúde, ele sai da sua própria terra. Tem um texto que eu pus na apostila, que é do Vida Seca, do Graciliano Ramos, né, que é bem chocante. Essa obra assim, é muito, muito, muito forte, é modernista. E que mostra, o livro mostra justamente isso. O imigrante, ele sai da terra dele com muita tristeza, porque ele não quer sair de lá, ele está saindo de lá porque está morrendo de fome, né? De sede, de tudo. Então, imigrante é esse que sai da sua terra e vai para o próprio continente, o próprio país dele. Entendi. Outra pergunta, eu sei que está acabando, eu sei que vocês querem terminar, mas referente ao assunto que mais cai na prova, para a gente focar, às vezes, em um assunto só, já que a gente gosta de literatura. Porque eu não sou boa em matemática, então eu vou focar mais no texto, na redação, em história. Mas eu queria saber quais são as coisas mais importantes que caem, professora, por favor. Olha, a gente está, em todas as aulas, a gente está focando naquilo que é provável de cair nos vestibulares. Possa ser, por exemplo, é inconcebível, né, que eles peçam literatura brasileira e portuguesa, que é, como eu disse no comecinho, que era matéria de 3 anos, para cair 2, 3, 4 perguntas só de literatura, às vezes. É assim, é insano isso, né? Então, a gente está focando em alguns temas que são prováveis de cair, mas a gente não pode garantir 100% Provas não vai cair. antigas. Exatamente. É o que eu mais aconselho para as pessoas, é resolver exercício das provas antigas. Inclusive a gente também, quando a gente prepara essas aulinhas aí, a gente também vai lá nas provas, buscar o que a universidade está fazendo. E todo cursinho faz isso, os cursinhos, sabe? Esses renomados, eles fazem isso, eles vão nas provas, inclusive quando sai o resultado do vestibular, quando o aluno acaba de fazer a prova do Enem, esses cursinhos renomados, eles, na hora, já tem uma bancada de professor no cursinho lá, eles ficam de plantão, recebem uma grana preta para isso, para resolver as questões do Enem. Um minuto depois que acabou a prova, eles já estão com o resultado lá na internet. Mas é isso mesmo, tem que estudar as provas dos concursos anteriores. Oremos. É importante. Como é seu nome mesmo? É Gabriela. Então, Gabriela, eu falei uma coisa aqui que é muito importante. Você precisa estudar em casa também, tá bom? Estude, Gabriela, porque só essas aulinhas aqui, elas são muito pouco, tá bom? É como se a gente desse uma amostragem para vocês continuar estudando em casa, tá bom? Porque O que você... esse vestibular não é tão difícil, é só você estudar que você consegue passar. Tá. Quais são os sites ou algum livro, alguma coisa que a senhora possa indicar pra gente que a gente, tipo, eu parei na escola em 2015. Então, assim, eu tô todos esses anos sem estudar. Eu tô totalmente defasada. Quais são os livros que a senhora pode alguma coisa? De literatura que é 100% de certeza que cai é Machado de Assis. Então, assim, como é que eu vou ler tanto livro de Machado de Assis? Tem os mais importantes, que é Dom Casmurro, Quincas Borbas, que aí você lê só o resuminho na internet. Lê o resumo que você já fica boa. Te garanto, se você lê o resumo, você já tem noção da obra, sabe? Lê no resumo, com as características do período, as características daquele período, sabe?
Vocês leram o resumo? Nossa, qualquer obra que aparecer lá, vocês conseguem identificar. Consegue, sabe? Você viu as características, você lembra das crias do trovadorismo, sabe? As cantigas de amigo, cantigas de escar e maldizer, sabe? Quais são as características daquelas cantigas? Se tem uma pergunta daquelas cantigas, você já sabe as características, você acerta. E aí, para o humanismo também. Humanismo trovadorismo e humanismo é mais difícil de cair, viu? Eu tive que revisar com vocês, porque possa ser que caia, mas é mais difícil do que a certeza que eu tenho que Machado de Assis cai. Então, se você puder ler resumos dos livros Dom Casmurro, Quincas Borba, eu acho que é uma boa. Cai sim. Eugênia. Obrigada. Pois não, Tiesa. Mais uma pessoa como levantada, Letícia. Oi, Letícia, diga. Oi, professora, boa noite. Obrigada pela aula. Boa noite. Excelente. Uma pergunta referente ao início ainda da literatura no Brasil. Quando os padres começaram a catequizar os índios, a gente poderia fazer uma analogia como se fosse o nosso trovadorismo, o nosso feudalismo, porque eles ensinavam mais a linguagem religiosa. Não, era, sabe? Eu vou entrar nesse assunto um pouquinho depois, mas é assim, porque a Igreja Católica, os europeus, né, quando encontraram o Brasil, como falou a professora Gi, né, eu acho melhor essa palavra do que descobrimento, quando os europeus acharam o Brasil, eles tentaram impingir o catolicismo aos índios, assim como fizeram no período medieval, né, no trovadorismo. Eu acho que tem sim, tem uma conexão sim, tem uma coisinha a ver mesmo. Muito obrigada, professora. Eles tentaram, não só com os índios, mas os negros também. A gente não pode esquecer que os negros chegaram com a sua cultura, né? E também os europeus tentaram abafar essa cultura dos negros de forma, sabe, tacanha mesmo, sabe? Obrigada pelo esclarecimento, professora. Imagina. Eu que agradeço, Letícia. Parabéns pela aula mais uma vez. Né? Obrigada. Com a senhora mais uma vez. Da próxima. Obrigada. A Raquel postou alguma coisa aí. O que é a prova de hoje da Univesp? Está tendo prova da Univesp. Eles estavam falando sobre a data da prova, sobre o endereço. Sim, que legal. Eu vi que eu pergunto. Acho que agora a gente já pode encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Espero vocês no próximo dia, Tiesa, por gentileza. Dia 10, né? Isso, dia 10. Dia eu vou 10 mandar no grupo o calendário de todas as aulas que vai ter semana que vem e na outra. Beleza, estaremos aqui, tá bom? Para esclarecer as dúvidas de vocês. Um abraço, uma boa noite, até dia 10. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Até mais.